E hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrida em 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch. E para falar sobre a volta dessa doença, que preocupa muito o Brasil, a gente conversa agora com o médico infectologista, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Doutor Jean, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Vitor, e a todos os amigos da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com vocês essa noite. A gente que agradece. Doutor, e para começar, queria falar sobre a prevenção, né? A Letícia falou para a gente agora, inclusive no final da reportagem, né? A tuberculose é transmitida pelo ar e é uma doença contra a qual tem vacina. Mesmo assim, e essa, imagino, claro, seja a principal forma de prevenção, né? A vacinação. Mas o que mais as autoridades podem fazer para tentar reduzir essa estatística preocupante? O número é muito alto, né? 14 mortes por dia pela tuberculose. Sem dúvida. É uma doença prevenível, principalmente as formas graves. Nós temos que lembrar que a BCG, que é a vacina que previne as formas graves, ela já é dada para as criancinhas que já têm um peso adequado logo na maternidade, ou aquelas que eventualmente tenham ainda um baixo peso ou alguma intercorrência que devam postergar a vacinação, mas no máximo, nos seus próximos 30 dias, também poder estar se protegendo. Lembrando, como você disse, é uma doença que é evitável principalmente através dos diagnósticos precoces. Nós temos que lembrar, e é importante a gente fazer isso como uma orientação para a população de forma geral, que aqueles que são tossidores, pelo menos por mais de 3 semanas, além do que, podendo ter em acompanhamento a presença de febre, de emagrecimento, são pessoas que devem sim ser testadas para a tuberculose, porque dessa forma eu consigo não apenas proceder o diagnóstico como início do tratamento, mas o rastreio dessa doença em todas as pessoas que estão no seu entorno. Hoje, uma das grandes preocupações que nós temos é com a população moradora de rua, especialmente porque nós estamos falando de pessoas desnutridas, pessoas que estão aí expostas a todos os vieses da vida, mas especialmente porque têm a condição de terem a doença e eventualmente, e na grande maioria das vezes, não ser feito o diagnóstico. Isso acaba fazendo uma disseminação através exatamente de tosse, que é um dos maiores vetores desse bacilo. Lembrando que esse bacilo, ele é um aerosol, ele fica em suspensão. À medida que eu tenho alguém que tenha realmente a tuberculose, ela consegue disseminar no seu ambiente, seja num transporte público, seja no seu meio social. Por isso, a importância de nós termos que identificar logo esse indivíduo doente, para que ele possa ser tratado, mantido em isolamento e todos que tiveram contato com eles sendo investigados. E a vacina, doutor, a BCG, ela é aplicada só na infância, só nos bebês, ou ela precisa de uma reaplicação na vida adulta, doutor? Não, é a única dose que é dada, como disse, nesses bebezinhos neonatos que acabaram de nascer, uma vez que antigamente nós dávamos essa vacina 30 dias depois do nascimento, mas frente à grande prevalência da doença, essa criança já tem que sair protegida, até porque essa mamãe e o papai vão para casa, muitas vezes em lugares em que existe aglomeração de pessoas, morando várias famílias no mesmo cômodo, então é fundamental que essas crianças sejam protegidas. Mas é muito importante nós lembrarmos, essa campanha, ela não é só interministerial, ela tem que ter o apoio lá da ponta, que é dos municípios, dos secretários municipais, o programa de saúde da família, que vai identificar esses tossidores, que vai poder acolhê-los, trazendo para fazer o raio-x. O raio-x é muito característico, eles formam cavitações, são pequenas caverninhas que são formadas no pulmão, além do que, através do escarro, da tosse, avaliando exatamente esse material, a gente consegue
diagnosticar e identificar em 2 horas, através de testes rápidos, que a gente chama de testes moleculares, a presença desse bacilo. Uma coisa que é muito interessante, Vitor, que a gente acaba observando muito, que o tratamento, ele é no mínimo de 6 meses. Só que o grande problema é que as pessoas muitas vezes começam o tratamento, elas se sentem bem, melhoram da tosse, melhoram da febre e abandonam o tratamento. Isso acaba não apenas não tratando a tuberculose, mas induzindo a resistência de uma das medicações que é dada, a rifampicina. E a vantagem desse teste molecular, que nessas 2 horas eu não apenas identifico o bacilo, mas eu também identifico se ele já vem resistente à rifampicina, para que eu possa fazer um tratamento absolutamente adequado. E qual a situação do Brasil hoje, doutor? Nós temos vacinas em quantidade suficiente e testes em quantidade suficiente? Afinal, isso é importante, né? Como o senhor estava falando, né? O diagnóstico da doença, muitas vezes, quando ele deixa de ser feito, quando não há o diagnóstico, isso, inclusive, piora a situação, né? Amplia a propagação. E o Brasil tem hoje vacinas e testes em quantidade suficiente, doutor? Pois é, isso é importante. Se a gente entender que a gente vai fazer um chamamento em massa para as pessoas se conscientizarem de vacinar os seus filhinhos, os seus bebês, ao mesmo tempo de procurar as unidades de saúde para esses torcedores, eu tenho que dar a possibilidade de todos serem idealmente atendidos. E é isso que essa campanha visa, trazer um esforço de todos no sentido de ter não apenas a maior produção de vacinas para garantir que a vacinação aconteça e, ao mesmo tempo, lembrando da necessidade das testagens. Por isso, outros laboratórios estão sendo conclamados para fazerem parte desse processo, garantindo dessa forma a realização da proteção através da vacina para formas graves e, ao mesmo tempo, um diagnóstico mais precoce e, aí sim, o isolamento e a identificação com rastreio de todos à sua volta. E quais são os principais sinais, doutor, para o paciente, né? Para quem eventualmente esteja com tosse, né? Que é a grande característica da tuberculose, como diferenciá-la de um outro problema de saúde qualquer que cause acessos de tosse, né? Até a própria Covid, né? Que tem sintomas respiratórios, enfim, tem outras tantas coisas que podem provocar tosse, né? Quando saber e acender o sinal de alerta de que pode ser essa tosse, sinal de tuberculose, doutor? A grande questão é que a tuberculose é uma doença crônica. Portanto, todas as vezes que a gente fala de doença crônica, a gente está pensando aquelas mais de 2 semanas sendo comprometidas. E aí eu tenho um tossidor por mais de 3 semanas. É aquele indivíduo que tosse. E não é só uma tosse seca, é uma tosse que nós chamamos produtiva, aquela que produz catarro mesmo, que vem lá de baixo do pulmão. Então, esse é um dos grandes sinais. Uma outra característica é a presença de febre. E a característica da tuberculose como presença de febre, principalmente no finalzinho da tarde, à noite. É a hora que o paciente vira e diz assim: doutor, eu transpirei muito de noite. Além da tosse, febre noturna com uma sudorese, que nós chamamos, esse excesso de suor. E para aqueles que não vão fazendo o seu diagnóstico, vão comprometendo a sua condição clínica. E aí vem o emagrecimento. Portanto, o nosso sinal mais precoce é a tosse, eventualmente em concomitância à febre que nós chamamos vespertino noturno. E o maior alvo, então, são de fato pessoas de baixa renda. É essa a preocupação maior, doutor, nesse momento, com pessoas em situação de rua, detentos, né, integrantes do sistema carcerário, trabalhadores também do sistema carcerário, são essas as populações em maior risco, doutor? Todos nós estamos expostos aos riscos, mas quando a gente fala de um risco de formas mais graves, nós estamos pensando de novo, assim como a gente pensava na Covid, na gripe, naquelas pessoas que têm alguma alteração na sua imunidade. Então, geralmente, uma população que nós chamamos HIV/AIDS, pessoas vivendo com HIV/AIDS, especialmente aquelas que têm um CD4, o linfócito, uma imunidade bastante comprometida, tem a chance de fazer formas muito mais graves, e não só uma forma pulmonar. Para essas pessoas, nós temos a chance de fazer uma forma de tuberculose que nós chamamos extrapulmonar, fora do
pulmão, comprometendo qualquer órgão do nosso corpo. E dessa maneira, uma atenção muito especial para os pacientes, como disse, vivendo com HIV/AIDS, pacientes imunossuprimidos que façam uso de medicações que abaixem ou suprimam a sua imunidade, sejam eles transplantados de órgãos, sejam eles pessoas que usem doses altas de corticoide, então sempre uma atenção para esses grupos. E quando nós falamos de moradores de rua, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a maioria tem, infelizmente, a desnutrição em concomitância. A desnutrição também promove alteração na sua imunidade e é um favorecedor de formas graves de tuberculose. E como essas pessoas tendem também a se confinar em pequenos abrigos ou mesmo em pequenos acampamentos que são feitos na rua, e dessa maneira a transmissão de pessoa a pessoa acaba sendo muito rápido. Aí nós voltamos para o sistema carcerário, sejam aqueles pacientes ou rapazes que sigam medidas socioeducativas ou no sistema prisional, mais confinados, maior a transmissão de pessoa a pessoa. Assim como uma das grandes preocupações acabam sendo os indígenas, pelo risco também de desenvolver formas graves, mas hoje nós temos uma atenção especial para imigrantes, principalmente aqueles que venham de regiões em que essa vacinação com a BCG não foi instituída. Portanto, a chance de também, pela pobreza, porque essas pessoas acabam saindo de lá exatamente pela condição subhumana que lá vivem. Então, consequentemente, nós temos riscos de termos várias doenças, entre elas a própria tuberculose. Muito bem, doutor Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Muito obrigado, Vitor. Uma boa noite a você e a todos os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Nós que agradecemos.